Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e hoje eu vou falar sobre um assunto um tantinho polêmico, que é a diferença entre arte e artesanato, ou entre artista e artesão. Mas antes disso, peço a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ajude o estúdio a subir, a conseguir mais inscritos. Quanto mais inscritos no canal, mais vídeos eu consigo trazer para vocês. Como compartilhar? Vem aqui, clica em compartilhar, escolhe o WhatsApp, por exemplo, clica em alguns dos seus contatos e manda esse vídeo. Se inscreve também no canal, ativa o sino para receber notificações. E se você puder, me segue lá no Instagram, eu coloco stories todo dia, coloco vídeos de art journaling, de arte collage, é muito legal, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui e vamos começar o nosso vídeo. Diferenças entre artista e artesão. O título é muito específico e eu poderia ter colocado diferenças entre arte e artesanato. Mas eu escolhi artista e artesão porque muitos artesãos preferem ser chamados de artistas. Só que existem diferenças entre arte e artesanato e uma linha tênue no meio delas. Então, muitos artesãos estão nessa linha tênue. E se a gente disser, você é um artesão, tem gente que se ofende. Mas se ofende por quê? Porque não sabe as diferenças, né? Mesmo que não saiba, não é motivo para se ofender. Ser artesão é uma das atividades ou trabalho mais antigas do mundo, como carpinteiros, ceramistas, sapateiros, costureiras, pessoal que faz, por exemplo, caixas, pessoal que decora as caixas, que decora vidros, potes, gente que faz tapeçaria. São muitos produtos feitos manualmente, de forma artesanal, e por isso o nome artesão. Alfaiates também são artesãos. Só que a história nos mostra que essas pessoas que se dedicavam a esses trabalhos eram as mais simples da sociedade. Eles não tinham acesso ao poder. Então eram pessoas simples e onde o artesão ensinava suas técnicas aos seus descendentes. Eles iam passando conhecimento, né, entre família, passando de pai para filho. Não havia recurso financeiro para ser um médico, para ser um professor. E eu estou falando dos tempos antigos, tá? Então, na minha opinião, isso ficou no subconsciente de algumas pessoas. Ficou essa informação de que as pessoas mais simples eram artesãs. Então, o mundo foi evoluindo industrialmente, as pessoas foram tendo maior poder aquisitivo, né? E cada vez mais profissões foram surgindo, principalmente as de nível superior, as profissões modernas, né? Então, vamos supor que alguém pegue um pote. Vamos falar um pote de vidro, por exemplo, pode ser uma garrafa, qualquer outra coisa. Vamos falar de um pote. Aí a pessoa pinta, decora, fica lindo, vem alguém e compra. Esse pote, né? Ele não é uma obra de arte, ele é uma obra de artesanato feita por um artesão. Então, ser chamado de artesão e se ofender pode ser pela informação do subconsciente de algumas pessoas, né? De que quem era artesão é quem não tinha mais opção, quem era povo, quem era pobre, quem não tinha estudos, quem não tinha opção de nada virava artesão. Então, por isso tem pessoas que se sentiam inferiores, que se sentem, na verdade. Isso é uma coisa atual, né? Eu percebo isso agora. Tem pessoas que preferem ser chamadas de artistas, que é aquela tal linha tênue, embora elas sejam artesãs ou artesãos. Então, assim, a pessoa que fez o pote, ela pode dizer que pintou flores lindas, que decorou, que esculpiu, que fez com massinha, que botou no pote, e que tudo isso é uma coisa de artista, e que ele é artista. Mas só que o artesão, ele faz produtos que, por mais bonitos e úteis que sejam, eles têm um teto de valor, e eles têm um teto médio-baixo. E podem até não ter nenhum valor estético, né? Pode ser um valor mais social, de utilidade. Outro exemplo, as bordadeiras. Elas são artesãs que, por mais lindos que sejam aqueles trabalhos, aqueles bordados, elas continuam sendo artesãs. São produtos normalmente destinados a um uso que tem uma função específica. E se a pessoa usa aquele produto artesanal e depois quer vender ou revender, passar o produto à frente, o valor desse produto é baixo. Por quê? Porque ele é um produto que já foi usado.
Mas a gente não diz isso de uma obra de arte, a gente não diz, aquela obra de arte é uma obra usada, a gente não fala isso, né? Então, assim, um quadro, uma escultura feita por um artista, ela já pode ter tido vários donos, mas o valor financeiro pode ser ou mesmo ou até aumentar no caso de revenda. E se o artista já tiver morrido, às vezes esse valor aumenta muito, né? O valor dessa obra aumenta muito. E por quê? Porque é uma obra de arte. E o que define uma obra de arte? Né? O que define um artista? É justamente o que eu acabei de falar. O artista, ele faz obras e peças que têm um valor estético muito alto. E esse valor, ele normalmente cresce, ele aumenta, ele não decai. Principalmente se o artista for famoso. Às vezes essa obra vai para casa dos milhões, milhares de dólares, de euros, né? E eu estou falando de grandes artistas, né? Ou dos artistas que conseguiram um reconhecimento mundial. Mas, por exemplo, de pequenos artistas como eu. Não é porque uma pessoa não é famosa, né, fazendo arte, que ela deixa de ser artista. Eu passei por momentos da vida em que eu pintava quadros. Então, eu tenho alguns aqui comigo, outros eu vendi, outros eu dei de presente. E atualmente eu tenho 4 quadros que são pinturas a óleo, todos eles são enormes. E eles foram feitos há cerca de 20, 25 anos atrás. E eu pretendo colocá-los à venda em breve. Eles nunca foram para nenhuma exposição, nem para nenhuma loja. Eles foram quadros que eu pintei e, de certa forma, estavam guardados. Eu estou fora do mercado de arte, mas eu tenho uma ideia do valor mínimo de cada quadro. E é aquele valor que eu olho para o quadro e digo assim, não, por menos de X eu não vendo esse quadro. Então, o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou ter que chamar um curador para avaliar cada um daqueles quadros, né? Para que eles fiquem num valor mais vendável, né? Ou seja, eu não preciso vender no preço mínimo, eu posso ganhar um pouco mais, né? Afinal de contas é uma obra de arte. Mas com certeza o valor desses quadros, ele não decaiu só porque eles têm 20, 25 anos, entende? O valor ou ele é equivalente àqueles 20, 25 anos atrás, ou ele até subiu. Eles vão até aumentar esse valor, entende? Então, a arte, ela é muito mais do que o objeto, do que a peça em si. É o que está sendo representado nessa peça ou nesse objeto. E o que isso desperta de emoção para quem olha. Esses 4 quadros são clássicos acadêmicos, você olha e você vê uma pintura que você sabe o que é. Então, o valor deles é muito pela técnica que eu utilizei, mas também pela emoção que desperta em quem olha, mesmo sendo, por exemplo, uma paisagem. Um deles é uma paisagem, porque o espectador, ele mergulha naquela paisagem, ele se imagina ali dentro. Eu realmente tenho pessoas que conhecem esses quadros, principalmente essa paisagem. Quando eles olham para essa paisagem, já teve gente que me disse, nossa, eu lembro muito da minha infância, isso me traz memórias tão boas, sabe, coisas tão maravilhosas. Então, assim, aquilo causa uma emoção, uma coisa, um momento carinhoso, entendeu? Boas lembranças. Então, assim, eu também já fiz arte abstrata e existem quadros valiosíssimos pelo mundo, né, onde o significado deles está no imaginário de quem vê, assim como esse quadro que eu fiz especificamente, né, de paisagem. Está no imaginário de quem olha para o quadro, né? Porque a pessoa olha e se imagina naquele lugar, né? Assim como na pintura abstrata. Também é possível que o significado daquilo esteja no imaginário de quem vê. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, cada um que olha interpreta de forma diferente, coisa que não acontece no artesanato. No artesanato, tudo é bem definido, não tem espaço, não tem margem para interpretação, não tem margem para imaginário, né? Não tem isso. Então, um pote pintado com flores e decorado lindamente, ele é lindo, mas ele vai biscoito dentro dele, vai café, ele é um objeto para ser usado. E a arte, ela é contemplativa. O espectador olha e ele sente, ele se emociona, ele se imagina, sabe? Ele voa. Então, ninguém voa com pote, por mais bonito que ele seja, ninguém voa com pote, né? Então a arte, ela toca a alma de quem faz
e a alma de quem olha. Ela causa emoções variadas. Ela pode causar alegria, tristeza, negação, raiva, melancolia, euforia, amor. Ela pode querer fazer com que a pessoa tente decifrar algo, tente entender algo. A arte, ela é conceitual. E eu estou falando não só de quem pinta, eu estou falando também de escultores, de cantores, de músicos, de compositores. E o artesanato é o objeto em si, onde o espectador sabe o que é. Então não tem como contemplar um pote. O que será que a pessoa quis dizer quando ornamentou assim, quando pintou a flor, não sei de que? A gente não rola esse tipo de coisa, né? Só que essas diferenças, elas não desmerecem o artesanato. O artesanato sempre foi, ao longo da história, e é importante, e hoje em dia também. E não é aquela história de ser feito como quase a última forma de trabalho de uma pessoa, não é mais assim faz tempo. Tem muita gente que tem nível superior que faz artesanato. E nem sempre é porque precisa vender, é porque gosta, faz como hobby, faz para dar de presente, faz como terapia. Tem cantores que fazem artesanato, tem cantores que fazem tapeçaria, né? Tem professores fazendo, sabe? Então, voltando lá no começo do vídeo, a gente tem a arte, o artesanato e uma linha tênue no meio. E essa linha tênue, ela nos diz o seguinte, que todo artista, ele tem um pouquinho de artesão, mas o que ele faz é arte. Por exemplo, o escultor, ele pode usar a tal massinha, o barro, né, a pedra, mas o produto final dele vai expressar emoções, vai provocar emoções, é contemplativo, ele mexe com o imaginário, né? O escultor, ele é um artista. E assim como todo artista tem um pouco de artesão, todo artesão tem um pouco de artista. Mas o produto final do artesão é o artesanato. Mesmo que ele tenha feito um produto com alegria, que é uma emoção, né? E causado alegria a quem comprou ou a quem recebeu aquele produto. Porque não é um produto que mexe lá dentro da pessoa, que mexe com o imaginário dela, não é isso? E além de tudo isso, uma obra de arte é única, é uma peça só, seja lá do que for, é um quadro, é uma música, é uma fresca, é uma escultura, não é uma coisa feita em série. E o artesanato, ele pode ser feito em série, né? Ele pode ser feito num número bem maior. Então, por exemplo, o tal do pote, né? O artesão, ele pode fazer 30, 40, 50 potes iguais e fazer em produção, fazer linha de produção. Ele pega todos os potes, passa álcool em tudo, aí ele pinta a primeira flor em todos eles, aí bota a massinha em todos eles, aí ele cola a massinha, aí ele passa o verniz, tá? Quando ele acaba, ele tem 30, 40, 50 potes todos prontos de uma vez, de uma só tacada, entende? Porque ele trabalhou em série, fez uma linha de produção. Isso não acontece na arte. Quem compra esse pote vai dar um uso a ele. A pessoa fica satisfeita, né, de comprar o pote, é um pote artesanal, um pote lindo, mas é um produto artesanal, entende? Há um tempo atrás, no grupo de ETC do Estúdio Brigitte, lá no Facebook, a administradora do grupo postou uma foto de um ETC circular. E ETC são cartões que têm uma medida padrão, que podem ser circulares ou retangulares, isso anda pelo mundo inteiro, as pessoas trocam, né, esses cartões. Então ela postou uma foto de um ETC circular completamente pintado de preto. Nossa, aquilo foi assim, uma polêmica, muitos comentários, né? Então tinha gente que dizia, nossa, essa pessoa deve estar muito mal, porque pintou tudo de preto, quer dizer, para essa pessoa o preto é uma cor melancólica. Outro dizia, nossa, isso aí não é nada, a pessoa pegou um cartão e pintou de preto. Vários comentários. Pois é, aquele ETC todo preto, ele é arte, porque ele despertou várias interpretações e várias emoções que ficaram intrigados em descobrir o que o artista quis dizer, como é que ele estava, qual era a emoção dele. Isso é arte abstrata, isso não é artesanato. Aquele era um ETC artístico. Então, cartões de ETC, por exemplo, eles podem ser cartões artísticos, mas também podem ser cartões artesanais, porque é possível fazer o mesmo cartão em série, como no caso do pote. E aí são cartões artesanais, entende? Não são cartões artísticos, entende? Então, assim, eu sei que esse é um assunto polêmico, eu também já expliquei aqui, acabei de explicar por que essa polêmica existe, na minha opinião, mas só que
eu acho que arte e artesanato são bem definidos, e a linha tênue é quando o artista tem um pouco de artesão e o artesão tem um pouco de artista. E o que define se é arte ou se é artesanato é o produto final, né, de cada um. Então, essa é a minha opinião. É claro que você é livre para pensar como quiser. Isso não acontece com todas as pessoas. Desculpe. Mas o que eu quis dizer, o que eu quis passar com esse vídeo é o seguinte: aquelas pessoas que se incomodam de ser chamadas de artesãs, né? Elas preferem ser chamadas de artistas, embora o que elas fazem são artesanatos. Então, né, não é todo mundo que tem esse sentimento, né? Tem pessoas que assumem, eu sou artesã, sabe? Tem orgulho de falar. Outras se incomodam. Mas o que eu quis passar nesse vídeo é o seguinte, gente: o artista, ele não está num patamar superior e o artesão num patamar inferior. Não tem disso, sabe? Não tem, esse é melhor e aquele é aquela pessoa, sabe? Aquela época, aquele pensamento de que remete, né, o subconsciente, aquele negócio de antigamente que eu falei no vídeo, né? Não, são aquelas pessoas que não têm opção. Não é mais assim, gente, conforme eu falei, tá? Então não tem essa de um tá em cima, o outro tá embaixo, né? Então, eu fiz esse vídeo justamente porque muitas vezes quando eu falo, é o artesão, gente, as pessoas se ofendem. E não é para ofender ninguém. Por exemplo, eu sou artesã. Em alguns momentos eu sou artesã. Lá atrás, no passado, quando eu fazia caixas de madeira, eu esculpia caixas de madeira e depois eu colava papéis em cima, eu pintava, né? Aquilo era um trabalho de artesanato. Eram trabalhos mais simples, eram trabalhos de artesanato. Eu vendi muitas caixas de madeira. Muitas caixas eu forrava por dentro com feltro, era porta-joias, era caixa para costura, era caixa não sei para quê. Eu vendi muita caixa. Mas aquelas caixas eram artesanais, eram caixas, sabe, era um trabalho de artesanato. Eu era artesã, então eu tenho uma parte artesã. Agora, quando eu faço os meus quadros pintados a óleo, pintados a acrílico, quando eu faço as minhas aquarelas, quando eu faço os meus desenhos, né, isso é o meu lado artístico. Nesse momento eu sou artista. Eu não sou artesã, eu sou artista quando eu estou fazendo isso, tá? Então veja que é tudo muito bem separado, tá? Então na minha cabeça funciona assim: eu tenho uma parte onde eu sou realmente artista e uma parte onde eu sou realmente artesã. Então eu não vou pegar, por exemplo, uma aquarela e dizer assim, gente, olha que aquarela linda eu fiz aqui, eu sou uma artesã. Não, eu sou uma artista, tá? Da mesma forma que se eu pegar, por exemplo, uma das minhas caixas, né, ou por exemplo uma imagem de gesso, onde eu faço decupagem, né, faço enfeites, a imagem de gesso fica linda, aquilo é uma obra de artesanato, tá? Porque eu posso fazer centenas daquilo ali, né, ou dezenas, ou dúzias, tá bom? Já a aquarela não. A aquarela realmente não há porquê, né, eu numa peça, numa pintura de aquarela, eu querer fazer várias pinturas idênticas. Primeiro porque nem é possível. Segundo, porque quando eu pinto aquarela, eu pinto com a emoção, eu realmente estou imersa naquele mundo, entende? Com artesanato, eu não preciso, sabe, fazer essa imersão toda para fazer uma peça de gesso, né, e para decorar uma peça de gesso. Então, isso não é desmerecer a minha peça de gesso. Claro que eu não vou desmerecer aquilo que eu faço. Não é desmerecer, é simplesmente saber separar o que é arte do que é artesanato e não se ofender. Então tem muita gente que fala comigo, Cris, você é uma ótima artesã. Eu não fico zangada, pelo contrário, é uma questão, sabe, é um momento de orgulho meu, eu me sinto bem quando as pessoas falam isso. E quando as pessoas dizem assim, nossa Cris, isso é um baita trabalho artístico, eu também fico feliz, porque eu tenho os dois lados, o lado artista e o lado artesã, tá bom? E eles não ficam competindo nem brigando entre si. Tá bom, gente? Então é isso, é só a minha opinião. Eu espero que eu tenha ajudado, assim, algumas pessoas quanto a esse ponto. Espero que eu tenha clareado aí alguma coisa. E respeito a opinião de todos, mas a minha opinião é essa. São coisas bem definidas que têm uma linha tênue. Mas mesmo assim, quando a gente está nessa linha tênue e a gente quer saber se é uma coisa, é outra, a gente vê o produto final. O que é o produto final, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço para compartilhar, se inscrever aqui no estúdio, me acompanhar no Instagram e se você puder, entra para o Telegram. O Telegram é um grupo de WhatsApp, então eu tô com frequência, né, sempre batendo papo, porque afinal é um grupo, tá bom, gente? Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijo. Tchau, tchau.